Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Capítulo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Quisleu em português. E aconteceu no mês de Quisleu. Diga comigo, Quisleu. Em hebraico é Kislev. Kislev é um mês dos tantos meses de Israel. Pai da glória, oramos, lemos esta frase apenas, era um pequeno texto, e cremos que o Senhor pode falar aos nossos corações. Fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Lemos aqui em Neemias, Senhor, e queremos que o Senhor pode nos edificar, mediante a Tua palavra. Nós te pedimos isso, no nome santo de Jesus. Quem recebe diz amém. Glória a Deus. O calendário judaico, ele tem duas dimensões, embora os meses todos estão em sequência como os nossos, mas a primeira dimensão ela é religiosa. É chamado calendário religioso. Não é que mudam os meses, mas é o mesmo mês, mas o início do ano religioso está escrito em Êxodo, capítulo 12. Se você ler em Êxodo, livro de Shemot, capítulo 12, versículo 1, diz assim: este mês será o primeiro mês do ano, que é o mês da saída do povo de Israel do Egito, em direção da terra prometida, que é chamado mês de Nissan, mês de Abib. É um mês só, tem dois nomes, Nissan ou Abib. E isso equivale a nós março, parte de março e abril. Início, metade de março, segunda quinzena de março e pega a primeira quinzena de abril. É aí onde acontece a Páscoa, o Pessach, a saída do povo de Israel do Egito em direção da terra prometida. Esse mês será o primeiro mês do ano. Então esse é o calendário religioso, com a saída do Egito, a Páscoa. Nissan seria o primeiro, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Chesvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Só que o que aconteceu? Israel foi preso por muitas vezes em cativeiros, e depois da reconstituição dos cativeiros, principalmente assírio, babilônico, e todo esse período de silêncio, depois de Malaquias até Mateus, tem 400 anos de silêncio. Israel sofre muito. E o que acontece? Se levanta uma nova medição de ano, e ela vai começar entre setembro e outubro com Tishrei, que é chamado do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah seria o novo ano, um novo ano novo, entre aspas. Então, aí começa por Tishrei, seria o primeiro mês do ano, e esse calendário passou a se chamar calendário cívico. O calendário cívico que rege politicamente Israel hoje em dia. Só que religiosamente, o calendário oficialmente, segundo a Torá, começa com a Páscoa em março, abril. Quem entendeu diz amém. É a mesma sequência de meses. Ou seja, com Rosh Hashanah, começaria com Tishrei, que seria setembro, outubro, vai ser agora. Chesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, passaria a ser dos anos meses do meio do ano. Iyar, Sivan, Tammuz, Av, e o último seria Elul. Elul seria o último politicamente. Aonde eu quero chegar com isso? Os rabinos descobriram de que nós estamos há praticamente 6.000 anos a variantes desde a criação do homem, não desde a criação do mundo. Porque desde a criação do mundo, quando Deus disse que a terra estava desordenada e vazia, ali em Gênesis, segundo o relato de Moisés, Deus diz e declara que haja luz, e houve ordem, houve a criação. Então, nós temos um intervalo de muito tempo, que não sabemos quantos milhares de anos poderiam ser. Há alguém que diga que poderiam ser milhões de anos, não podemos deduzir nada disso. E tiramos essa ideia, preste atenção, de que os dias da criação são dias como os dias de hoje.
Muita gente diz, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia, no terceiro dia. Em quantos dias Deus fez o mundo e a criação? Em 6 dias, e no 7º dia descansou. Isso é alegórico, é algo simbólico. Preste atenção, por quê? Porque muita gente imagina essa historinha que contam na salinha, muitas das vezes, das professoras. Na segunda, fez os vegetais. Na terça, fez os animais. Na quarta, e parecem dias contados. Esquece isso, não são dias medidos cronologicamente numa semana. Primeiro, porque nós chamamos de um dia, e assim também os judeus chamam de um dia, a aparição do sol. Quando o sol nasce e se põe, é o primeiro dia. Ou um dia, ou 2 dias. Na semana, 7 dias. Mas não foi contabilização de aparição do sol. Por quê? Porque o sol só é feito no 4º dia. Se houve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o sol só é criado no 4º dia, não eram demarcações por aparição do sol. Quem diz amém? Então, esses dias poderiam ser eras, poderiam ser milhares de anos. Não esqueça que para Deus, no mundo Kairos, que é o mundo espiritual, nós somos regidos por segunda, terça, quarta, horas e dias, no Cronos. Então Deus não está falando no Cronos, cronômetro, mas está falando de Kairos. No Kairos, 1000 anos são como um dia. Então há quem diga que poderiam ser milhares de anos para criar, e não seriam dias cronologicamente contados como uma semana nos dias de hoje. Quem entendeu diz amém. Então a dimensão espiritual da criação, ninguém pode explicá-la, a não ser algo espiritual e sobrenatural. Só sei de uma coisa, eu não sou evolucionista, você também não. Nós somos criacionistas, cremos que é um Deus todo-poderoso. Amém ou não? Há muita gente que gosta de contradizer a palavra e começa a argumentar e dizer, aqui só tem coisa escrita que não é provada cientificamente. Muitos ateus têm falado tantas aberrações, mas louvo o nome do Senhor, porque mais do que nunca a ciência está se casando com a fé. E a comprovação de todo o relato bíblico tem comprovação científica. E tudo que foi relatado, há poucos dias dei aula de arqueologia bíblica lá na faculdade de São Paulo, e sabe o que aconteceu? Mostramos várias evidências, desde fotografias, desde fósseis, desde lugares, desde moedas, desde escavações que foram feitas na antiguidade e hoje são evidências, comprovam tanto civilizações, geografias, lugares, relatos, reinados, todos comprovados cientificamente para a glória do Senhor. Então a Bíblia ela se comprova por si mesma. Todas as civilizações mostradas, as eras, desde a antiguidade, idade do ferro, do bronze, todas elas estão comprovadas pela ciência e se entram em uma fusão, e se completam numa fusão paralela com o relato bíblico. A Bíblia não se contradiz. Alguém já me disse, por que Josué disse sol, detente, se Deus é o Criador de tudo, e nós sabemos que não é o sol que para, é a terra que gira ao redor do sol. Quem sabe que a terra gira ao redor do sol? Nós estamos viajando na maior nave espacial que existe, a terra, ela gira, ela viaja. Na translação ela gira 365 dias e 4 horas. Um ano para dar volta na órbita ao redor do sol. E 24 horas girando dia e noite, produzindo a claridade e a escuridão para que nós possamos ter o nosso ciclo diário. Agora, alguém já disse, por que está escrito? E o sol parou, está escrito, quem já leu isso? O sol parou. Até cantamos, o sol parou. Muito bem. Então eu lhe digo, calma, isso é alegoria, isso é forma de linguagem. E a pergunta que eu faço para esse tipo de pessoa é, querido, vou lhe fazer uma pergunta, com tanta argumentação que você tem. Você já viu um pôr do sol? Levanta a mão quem já viu um pôr do sol, que levanta a mão, todo mundo. E ele diz, sim, já vi. Não, você não viu um pôr do sol, porque o sol não se põe. O sol não anda. Na verdade, você deveria falar, que linda a rotação da terra. Porque não há pôr do sol. Eu pensei, bom, se é por esse lado, tudo bem. Então,
Se eu digo que lindo pôr do sol, eu estou dizendo que o sol anda? Não, eu estou dizendo que o pôr, na minha ideia, está se pondo. Mas não é o sol que se põe, é a terra que girou. Já pensou aquela cena romântica? Um pôr do sol lindo. Tem uma foto de um casal apaixonado. Pronto, pastor Inácio e pastor Eliane lá, no pôr do sol. E a pastora Eliane olha, e o pastor Inácio olha, e ele diz: mas que linda rotação da terra. Quebrou todo o clima. Agora quando se diz que pôr do sol lindo, o Inácio vai falar: o sol não é nada perante sua beleza. Mulher das galáxias, é ou não é? Então, nós até hoje falamos que o sol se põe. O sol se põe ou não se põe? Se põe. Mas nós sabemos que é a terra que está girando. É modo de falar. Alguém já me perguntou por que a Bíblia fala de tantas coisas alegóricas e às vezes nos traz mistérios ocultos. Sabe por quê? Porque a Bíblia precisa ser esquadrinhada. E a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, ao serem esquadrinhadas, você vai ter não somente informação, mas você vai ter a revelação. Há coisas que você vai ter que esquadrinhar. Amém? Enfim, todo o calendário de Deus e todas as estações são muito simbólicas para o povo de Deus. E nós precisamos entender que esses meses simbolizam algo para a nossa vida. E aqui em Neemias está escrito: e aconteceu no mês de Quisleu. O que aconteceu no mês de Kislev em hebraico? Neemias estava passando por uma grande tribulação. Qual era a tribulação? A tribulação era que o povo se afastou da presença do Senhor e Babilônia destruiu Judá, acabou com Judá, destruiu o templo, destruiu a cidade, derribou os muros, levou gente cativa e o povo estava sofrendo. E Neemias era aquele que estava na incumbência agora de poder ver uma restauração. Queridos, na sua vida pode haver muitas destruições, mas sempre Deus vai levantar um espírito de Neemias para lhe falar: há chance de restauração, há chance de levantar os muros. Às vezes o diabo vai te falar: acabou sua fé, acabou sua confiança, acabou seu ministério, acabou sua vida com Deus, acabou sua família, acabou seu casamento. Mas sempre haverá um mês de Quisleu para entender que é hora de dar comandos para a restauração. Haverá tempos de levantar muros, de tampar brechas, de começar a levantar construtores ou reconstrutores, que comecem a levantar altares de adoração, que comecem a levantar muros de guarda, de bênção. É isso que Deus está nos convidando, para que analisemos aonde o inimigo derribou coisas, aonde o inimigo derribou altares, aonde o inimigo nos roubou coisas preciosas do nosso culto. E é necessário se levantar novamente e falar: Pai, eu quero ter esse espírito de Neemias que diga: vou levantar e vou reconstruir, e o meu povo vai ser abençoado novamente. Quem dá glória a Deus por isso? Neemias foi um grande líder e um grande chefe que foi o pivô para poder fortalecer a ordem dos reis, para poder estar dando esse comando para restaurar. Depois você lê Neemias e você vai ver que lindo papel ele tem de restaurar a cidade santa. Preste atenção. Mas aqui o que me chama a atenção é que Neemias diz assim: e aconteceu tudo isso no mês de Quisleu. Quisleu, eu já falei muitas vezes sobre isso, é um mês chave em Israel. Por quê? Porque vai de setembro a mais ou menos outubro, pega metade de setembro e outubro. Primeira característica desse mês, é um mês onde há muito frio. Muito frio, a temperatura cai em Israel. Segunda coisa que acontece: nada se colhe, porque a neve, e já vai começar, a neve e o frio, e no mês de setembro temos a última colheita das chamadas azeitonas verdes. É aí que é a última chamada para colher das oliveiras as azeitonas verdes. E as azeitonas verdes têm um papel muito fundamental no que se refere à adoração, no que se refere à cultura. A
própria culinária de Israel. Colher as últimas azeitonas é um chamariz para estar em prontidão para enfrentar o inverno. Começa o cru inverno, a partir de Quisleu, começam a cair as temperaturas. E nós precisamos atentar para essa última colheita de azeitonas. Diga comigo, colheita de azeitonas verdes. Agora com ânimo, com quem já aceitou a Jesus. Diga assim, colheita de azeitonas verdes. É o que você vai precisar fazer muitas das vezes na sua vida. Por quê? Porque vem muitas frutas em sequência. Desde as colheitas em Pentecoste, vem a colheita a partir da abundância que trazem todas as festas, as frutas do verão, as primícias, vem tabernáculos, toda aquela coisa preciosa, mas o que acontece? O último que resta do mês de abundância é azeitonas verdes. Mas elas vão servir para quê? São essas azeitonas que são moídas antes de começar o inverno para começar a produzir o azeite. E é necessário estar pronto para atravessar invernos munidos de azeite. Quem está entendendo o que Deus está falando? E eu vou lhe falar, inverno na Bíblia é passagem de prova, de tribulação. As quedas de temperaturas espirituais são períodos que nós vamos passar, e é necessário estar em prontidão com reserva de azeite. Você vai passar pela prova, você vai passar por tribulação, você vai ser perseguido, você vai ser moído, mas é necessário estar munido de azeite. Azeite simboliza preservação. Tem gente que vai ser preservada na prova. Tem gente que vai ser preservada na tribulação. Tem gente que vai ser preservada na angústia. O diabo vai atentar, e eu vou lhe dar talvez uma notícia desagradável. Deus vai permitir que venham dardos inflamados contra a sua vida. Tem gente que vai te abandonar. Tem gente que não vai te compreender. Tem gente que na sua fé vai vir lhe roubar o ânimo, a força. O próprio inimigo vai se levantar contra a sua vida espiritual. Quando não é espiritual, é financeira. Quando não é financeira, é emocional. Quando não é emocional, meu irmão, em qualquer hora e altura do campeonato da sua vida espiritual, você vai ter que passar por um inverno. Ninguém está livre. A alegria, é duro que eu vou falar, mas a alegria de ter conhecido o Evangelho glorioso e de ter conhecido o Salvador. Escute bem. Para o inimigo tem data de validade. Isso tem data de validade. E é possível que ele consiga nos tirar a alegria. E tudo vai se entenebrecer. E parece que perdemos a alegria de ser salvos. Mas o diabo não sabe que em Cristo existe uma palavra chamada renovação. Que em Cristo existe uma palavra azeite que preserva. O diabo não sabe que a sua vida vai ser guardada por uma unção santa gloriosa. O diabo não sabe, e ele vai atacar e vai te fazer passar pelo vale do inverno. Mas o diabo não sabe que seu povo já moeu a azeitona e já tem azeite de reserva. Tem azeite de reserva. Quem está entendendo desse azeite da reserva, levante a mão e dá glória a Deus. Eu não sei se o ar está muito gelado, tem gente que está encolhida aí, se puder desliga aí se for necessário. Mas preste atenção em nome de Jesus. Sabe o que vai nos guardar? Diga comigo, azeite da reserva. Grite agora, azeite de reserva. Aqui no Brasil não tem inverno, lamentavelmente. Aqui é verde a vida inteira. Aqui tem frutas a vida inteira. Você chupa melancia, come melancia janeiro, fevereiro, março até dezembro. Você toma açaí o ano inteiro. Aqui você come maçã o ano inteiro, pera o ano inteiro, banana o ano inteiro. Na minha terra não. Tem épocas de comer maçã, tem época de desfrutar, porque o inverno vem e acaba tudo. Acaba tudo, termina tudo. E o inverno é tempo de saudosismo. E eu te falo, eu no inverno já tive saudade de saborear um cacho de uva. Estou falando de uva de verdade. Eu, quando na infância, tive saudades de saborear uma cereja. Eu gostava de subir no pé de cereja e comer cerejas no pé. Que cerejas mais doces? São do pé. Já senti saudade de comer figos no inverno.
e olhar, aumente essa música aí, e olhar no inverno para aquelas árvores retorcidas, sem folhas, sem nada, só galho seco, dá uma tristeza no inverno. Parece que nunca mais vai ter fruta. Mas o Senhor te diz: calma, na hora da prova, na hora do inverno, na hora da baixa temperatura, há um azeite de reserva. Tem hora que não vai dar vontade de louvar, tem hora que não vai dar vontade de cantar, tem hora que não vai dar vontade de cultuar, tem hora que você não vai querer ver ninguém, tem hora que você não vai querer falar com ninguém, tem hora que você está zerado. Mas graças a Deus você guardou azeite. Olha só, qual era o processo dessas azeitonas verdes? Primeiro processo, escute bem o que eu vou lhe falar. 3 dimensões do colher dessa azeitona. Uma parte era tirada para sabão, para fazer sabão. Ela é muito gordurosa e essa gordura é processada para fazer sabão. A segunda parte era estocada como alimento. Literalmente ela era guardada em sal e era guardada para, processada para ser guardada com alimento. E terceira, era guardada como azeite para iluminar na hora da escuridão. Primeira coisa que Deus quer falar para você, quem quer ouvir diz amém. Na hora da tribulação e da angústia e da prova, há um fator fundamental para você ficar de pé. Chama-se limpeza. Se chama pureza no coração. Pureza, isso é santidade. O Senhor está dizendo, o que vai te preservar na hora da angústia e da tribulação é você se santificar. Você se afastar do pecado e falar: Senhor, eu não posso pecar. Porque vai vir pecado em mente, vai vir pecado de murmuração, vai vir pecado de rebelião, vai vir pecado de tantos pecados que podem nos atingir. Mas é nessa hora, porque às vezes nós estamos tão alegres com a vida em Cristo, e às vezes dentro da igreja vai surgir uma situação, ou uma pessoa que vai te perseguir. Como? Dentro da igreja? Isso acontece. Às vezes injustiças, às vezes dificuldades, às vezes incompatibilidade de gênio, e tantas coisas que podem acontecer na nossa fé. Porque por ser, muitas das vezes, ter vivido isso e ser injustiçado, te falo, haverá momentos que haverá, como Paulo dizia, entre falsos irmãos. Isso, graças a Deus, não acontece aqui. Mas querendo ou não, você pode se aborrecer, você pode sofrer. Mas é nesse momento que você não poderá ter rancores. Embora temos a tendência para tê-los. Nessa hora não poderemos ter mágoas. Embora estamos cheios delas às vezes. Nesse momento nós poderemos até criticar e murmurar. E temos toda a tendência para isso. E às vezes podemos nos negativar e ver todo o perfil de todo mundo como ninguém valendo nada ou prestando para nada. Mas nessa hora o sabão vai vir e vai te limpar o coração. E vai limpar meu coração. E vai falar: não é possível. Não é possível, não é possível que tudo será mal. Não, deve haver alguém santo. Deve haver algo que vale a pena. Dentro do contexto eclésia, dentro do contexto igreja, deve ter alguém amoroso, deve ter alguém santo, deve ter alguém que vai orar por você, deve ter alguém que vai ministrar algo especial para a sua vida. Às vezes é um irmãozinho tão simples, às vezes uma palavra aqui revelada não vai tocar o seu coração, mas às vezes uma palavra de irmão simplesinho, que nem aparece no palco, vai te fortalecer, vai te dar ânimo. Às vezes você não quer nem escutar o pregador, muito menos o pastor, mas olha, às vezes uma música vai te falar: tem ânimo, levante-se, e a música vai te curar, e você vai falar: meu Deus, essa música tratou tudo que eu precisava receber, já recebi. Quem já foi ministrado por uma música? Meu pai disse que estava passando uma prova difícil, quando começou nos primórdios da sua fé, e chegou na igreja tão triste, prova. E se cantou um cântico do inário que dizia: andas angustiado por algum pesar, dura te parece tua cruz e levar. Mas a frase dizia: conta quantas bênçãos o Senhor já fez. Hás de ver surpreso quantas Deus já fez. Essa é a alegria de um cristão, é saber que é um Jesus que me salvou.
há um Jesus que me libertou, há um Jesus que escreveu meu nome no livro da vida, há um Jesus que me diz: prevaleça, continue em comunhão, porque eu te redimi, eu te chamei, eu te levei a uma dimensão de santidade, e eu estou te limpando, estou te purificando, estou fazendo coisas sobrenaturais. Quem entende isso? Dá glória a Deus. Sabão. Segundo lugar, além da pureza, onde eu vou precisar me purificar. Eu vou lhe falar, toda vez que eu passei por provas, eu entendi, escute bem, desde provas emocionais ou tribulações emocionais, lutas emocionais, físicas, em todo momento, crises existenciais, em todas elas, eu descobri uma coisa, preste atenção. Descobri que Deus estava demandando mais santidade de mim. Alguém entende o que eu estou falando? Deus estava demandando mais santidade de mim. Quem pode dizer: eu estou suficientemente santo? Quem pode dizer: eu estou pronto? Ontem estavam fazendo um coach ministerial de batalha espiritual em Diadema. Estive pregando desde as 9 horas da manhã até umas 4:30 mais ou menos. O pastor Abidão me acompanhou e ministrei, preguei a manhã inteira e a tarde inteira, muito cansado. E chegou um momento que nós fizemos a roda da vida, onde nós analisamos como está a nossa vida e colocamos nota para os perfis. E houve uma pessoa que eu vi, onde todos nós comparamos a roda da vida, todo mundo estava com notas ruins, sabe, aquela coisa toda desestruturada. E eu falei: essa é a realidade, você tem que ser real. E havia uma pessoa ali que preencheu a roda completa só com nota 10. Eu falei: não acredito. Eu falei: vida espiritual, nota 10, vida, nota tudo. A nota pior que tinha era 8, né, Abidão? E eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: tem certeza disso? Eu falei: graças a Deus. Quem é capaz de dar uma nota 10 à sua vida espiritual? Eu não me atrevo. Mas eu posso te falar uma coisa: eu estou aqui ministrando, mas muitas das vezes aqui ministrando, reconheço que estou precisando muito mais de Deus do que você. E às vezes pregando, eu fui curado, eu fui ministrado. Não consigo me dar uma boa nota. Sabe por quê? Porque sinto a necessidade de ter mais de Deus. Preciso mais de Deus. Que nota eu daria para a minha vida espiritual? Nem sei que nota eu daria, só sei de uma coisa: sou carente dele. Sou um miserável que preciso da graça dele. Mas eu tenho uma boa notícia: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias de hoje, domingo, não são as mesmas de ontem. Elas já estão fresquinhas logo de manhã. E daqui a pouco termina. E as de segunda-feira já estão prontas para a sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É santidade. Deus nos quer mais próximo dele. Segundo, alimento. Eu vou precisar me alimentar, nutrir. Eu vou precisar de me alimentar, porque pessoa que às vezes está em crise, em problema, em doente. Meu pai sempre dizia: doente que come não morre. Depende, né? Está se alimentando, você não vai morrer. Então, vamos lá. Então, tá doente, come. Está gripado, come. Que doente que come não morre. Então, escute. Segundo passo no inverno é se alimentar. Se nutrir. O que está te nutrindo? O que está enchendo e alimentando a tua alma? Terceiro, aí vem o azeite para iluminar. Luz. Parte desse azeite era armazenado. Como era o processo? Primeiro lugar, a temperatura caía, vinha a colheita e as pessoas apressadamente tinham que fazer esse azeite. Muitas vezes era batido, justamente a da menorá era batido. E quando era em grande abundância, ela era levada para a prensa do azeite. Isso é Getsemane. Getsemane significa prensa do azeite. Esse é o primeiro passo. Diga Getsemane. Quantos querem ser preservados na hora da prova? Primeira coisa que acontecia, as azeitonas eram levadas numa pedra e aí eram moídas. Aí dói, porque você vai ser triturado. Você vai morrer. O Senhor vai acabar com você. Tudo aquilo que nós às vezes achamos de valioso, o Senhor vai nos moer e vai nos triturar. E às vezes nós vamos chorar. E às vezes vai
fazer a nossa alma gemer. Mas há um propósito do Senhor. Jesus, antes de ser crucificado, naquela noite em que foi traído e esteve com seus discípulos participando do cálice, o que aconteceu? Depois diz que foi para o Getsemane. Vocês vão estar nesse jardim chamado Getsemane, é lindo demais. Ali nós ceiamos, e há muitas oliveiras. Eu me lembro que eu me afastei do grupo para poder estar no meio das oliveiras. Eu literalmente sentei numa pedra e comecei a olhar. E sabe aquele entardecer em Israel, aquele céu azul e uma brisa. E eu me sentei ali no Getsemane, olhando para aquela cena. E eu comecei a chorar. Falei, pensar que Jesus esteve aqui chorando, lamentando e sofrendo, e disse para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua vontade. Eu vou beber esse cálice pelo meu filho Natanael e por toda a humanidade. E Jesus sofreu ali. Havia uma prensa do azeite, literalmente, há muitos anos ali atrás, e ali onde Jesus orou, ele foi literalmente na prensa do azeite, porque espiritualmente ele estava prensado, ele estava sendo moído, e ele estava apavorado ao ponto de falar para os discípulos: me acompanhem na oração, me acompanhem na oração, porque estou sendo moído até a morte, estou angustiado até a morte. E estavam ali sofrendo até chegar a turma que iria prendê-lo, iria crucificá-lo. O Getsemane demanda trituração, ser moído. Nunca peça isso para Deus, porque isso vai vir no discernimento e na dispensação do próprio Deus para a sua vida. Todos vocês passarão por momentos de trituração, onde você vai se sentir literalmente um bagaço que não serve para mais nada. E de fato, a azeitona era moída, era triturada, era esmagada. Às vezes não sai nenhum glória a Deus, às vezes não sai um cântico. Há um amargor, há um aperto no peito, e parece que você está atravessado com um punhal, e não há palavras, não há com quem conversar. Há um louvor antigo que dizia: há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que você não adianta nem falar, não adianta nem explicar, não adianta nem se defender, não adianta nem argumentar. Sabe por quê? Porque você está no Getsemane, você está na trituração. Alguém já passou por isso? Se não passou, sinto muito, faz parte da vida com Deus. Faz parte da vida com Deus. Está aqui minha mãezinha na missão, já passou por muitos Getsemane, já passou por muitas triturações, já foi tirado o sumo, é moído o caroço, é moída a azeitona. Você diz: não, mas eu conheço, eu tenho intelecto. Nessa hora não vale diploma de formação da Universidade do Reino, nessa hora não vale teologia, nessa hora não vale falar hebraico, nessa hora não vale falar grego, nessa hora não vale escatologia, não vale teontologia, nessa hora não vale nada, nessa hora só vale resignação e falar: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, que se faça a tua vontade. Nessa hora não vale se você é pastor, nessa hora não vale se você é missionário, nessa hora não vale se você é evangelista, não vale se você é apóstolo, não vale se você tem um botão dourados com pedras, não, nessa hora não vale nada, só vale a santa misericórdia de Deus na sua vida. Quem pode louvar a Deus por isso? Porque na hora da trituração, só há um lugar que poderá te dar aconchego. Qual é? Diga comigo, qual é? É o coração do Pai. O aconchego do coração do Pai.
o aconchego de um Deus que quer te abraçar. Um mestre santo que vai te falar: todos falharam, mas eu estou aqui. Todos te deixaram, mas eu paguei um preço na cruz por você. Todos te abandonaram, mas o Senhor te diz: eu estou aqui para te restaurar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Se você recebe, aplaude e exalte o nome do Senhor Jesus. Segundo passo era pegar todo aquele bagaço já moído, está tudo moído, moeu tudo, pronto, aguentou, suportou. Aí era colocado num cesto. Era um cesto feito de junco, ou muitas vezes com folha de palmeira, com fibra de palmeira. E nesse cesto chamado keluv, esse cesto era colocado todo aquele bagaço e era pendurado. E era espremido. Era espremido, retorcido. E o que acontecia? Aos pouquinhos, a azeitona toda moída, todas moídas, aos poucos começavam a pingar. Plim, plim. É chamado literalmente, alegoricamente, de sangramento. É a fase do sangramento da azeitona. Ela é colocada nesse cesto no Getsemane, ela é pendurado e nesse cesto começa a pingar. E há reservatórios, pingos, 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 pingos. É o que aconteceu com Jesus. Diz que seu suor era como gotas de sangue, hematidose. Ele sofria espremido e ele pingava suor. Alguém já me perguntou por que ele pingou gotas de sangue. Por quê? Porque a maldição que recebeu Adão, ou o homem no Éden, ao cair, porque ele tinha de tudo. Ele tinha frutas, tinha abundância, era um gestor santo de coisas gloriosas e celestiais no Éden. Só que quando ele sai para fora condenado, diz: com o suor da tua testa, com o suor da tua testa agora ganharás o teu pão. Você vai poder sobreviver suando a testa, com muito suor. Mas Jesus suou gotas de sangue para tirar o opróbrio, para tirar a maldição e te falar: eu te trouxe para uma vida de abundância, uma vida de glória e uma vida de virtude. Nesse cesto começava o pingo. Imagine, para tirar a excelência do azeite, para tirar isso aqui, quantos pingos? Quantos pingos? Quem já disse para Deus: Deus, não aguento mais essa prova? Quem já falou isso para Deus? Sabe o que acontece porque Deus às vezes não nos tira da prova? É porque não pingamos o suficiente para encher o vaso. Você vai ter que pingar um pouco mais. Vai ter que sair algo precioso de você. E é a mão do Senhor que está nos apertando. Mas essa é a virtude de alguém que conhece a glória da salvação. E quanto mais aperto, mais azeite sai. Quanto mais aperto, mais glória sai. Quanto mais aperto, mais unção são. Mais unção sai da nossa vida, da nossa essência. Quando nós vivemos nesse afunilamento, Deus está dizendo: eu estou gerando um ungido, eu estou gerando um perfil de homem santo, eu estou gerando um perfil de homem preservado. Há lutas que você vai passar que talvez ninguém vai passar, só você vai passar. Mas eu te garanto uma coisa: dessa prova você vai prevalecer em bênção, e virão outras que serão fichinha para você. E a bênção do Senhor vai te conservar. E você um dia vai chegar na glória. E você vai ser coroado. E Ele te disse: você perseverou, você continuou, você se conservou. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Nesse cesto, você é espremido para pingar. E assim, esse pinga-pinga parece que mata a gente. Quem já passou provas financeiras? Tudo é no pinga-pinga. Quem aqui já contou centavo para comprar pão? E conta aqui centavinho. E tem que matar o porquinho, não, arrebentar o porquinho de cerâmica. Você pensa que tem alguma coisa, mas às vezes tem só moeda que não vale mais nada. Hein? E eu pinga-pinga, eu procurar nota de R$2 no guarda-roupa, nos bolsos da roupa. Quem já passou por isso, gente? Quem já encontrou a providência do milagre da nota de 20
escondida no guarda-roupa. Numa roupa. Meu Deus! Aleluia! Eu pingar. O vizinho macumbeiro está fritando alcatra. E você está cozinhando um arroz e olhe lá para comer alguma coisa. E a roupa do tacho é pingo. Só pingos. Pingos. Tudo limitado. As crianças querem comer algo gostoso no inverno e não há. Querem um chocolate e não há. E aí vai. Tudo é no pingo. É a sobrevivência. Se almoçamos, glória a Deus. Gente, já passei por isso. Aliás, se você tomou café de manhã, glória a Deus. Até o almoço tem 3 horas pelo menos. Se você almoçar, é pingo. Aí é até o final da tarde. Mas graças a Deus, nesse pingar, você começa a saborear um pão. Você começa a saborear coisas tão simples. E você valoriza. Oh, quanto vale um ovo frito. Porque tem gente que não come mais ovo frito. Quanto vale um ovo frito? Quanto vale, às vezes, algo tão simples? Às vezes, quanto vale um gesto? Um abraço? E às vezes você vai ter esse pingar. O que acontecia embaixo? Se colocavam vasos. Aí vinha o terceiro estágio. Diga comigo, armazenamento. E eram vasos grandes de cerâmica. Aqui tem um vaso pequenininho, mas eram vasos grandes de cerâmica, de barro moldado, para preservar o azeite. E ali era guardado o azeite. Eram talhas de cerâmica. E conforme esse pingar se enchiam talhas. E esse azeite, uma parte, iriam ser usados para lâmpadas. E as lâmpadas na escuridão iriam iluminar. Hoje em dia você vê alguém brilhando e você diz, esse aí venceu. Louve o nome do Senhor, porque Ele guardou na reserva azeite. Guardou na reserva para iluminar na hora da escuridão. Passou o processo da prova. Passou o processo de ser moído do Getsemane. Passou o processo do pingar azeite. E agora? Tem azeite de reserva. Passei pela prova, diga, passei pela prova. Quem dá glória a Deus que já passou por alguma prova? Calma, as provas não vão acabar. Vão continuar. Mas aquela prova eu não passo mais. Sabe por quê? Porque eu já tenho minha reserva de azeite. Já tenho minha reserva de azeite. O inimigo vai vir e vou falar para ele, ei, eu já passei por essa prova. Está aqui minha reserva de azeite. Foi no pinga-pinga. Foi difícil, mas esse azeite eu conquistei com oração. Eu conquistei com choro. Eu conquistei com lágrima. Esse azeite eu conquistei com dificuldades, com aperto, com lutas. E agora posso dizer que eu estou ungido. Eu estou abençoado. O Senhor me deu vitória. Sabe por quê? Porque depois da prova vem a abundância. Quem pode dar boa fé que vem a abundância depois da prova? Tem hora que você está no pinga-pinga, que nem sapato tem para vestir. Depois vem a abundância. Tem hora que você não tem o que comer, mas depois vem a abundância. Vem a época da melancia, do melão, da Coca-Cola. Até Coca-Cola do demônio aparece na sua vida. Vem a abundância. Tem a época que não cabe mais carne no freezer. Eu não é? Chega essa época, quem pode dar glória a Deus por isso? Vai ter a época que há frieza. Tem hora que você sai falando em línguas, glória a Deus, aleluia, abraça todo mundo, dá testemunho, eita glória. Mas tem hora que está entalado aqui um negócio que você não consegue nem dar um glória. Mal e mal está aqui para ouvir essa palavra. Mas o Senhor te diz, essa prova vai passar. Essa prova vai passar. Diga pelo menos para 2 pessoas, essa prova vai passar. E só quem recebe da glória. Ei, diga para alguém, você não vai ficar desse jeito para o resto da vida. Quem recebe isso em nome do Senhor? Vai vir o tempo da abundância.
Vai vir o tempo das portas abertas. Vai jorrar azeite de unção e de poder. Vai vir o tempo da profecia. Vai vir o tempo dos frutos. Vai vir o tempo da colheita. Vai vir o tempo da alegria. Vai vir, a prova vai passar. A tribulação vai vir com tudo, mas o Senhor vai te fazer prevalecer. Só que recebe aplauso em nome do Senhor Jesus. Eu sempre leio escritos bons que não serão bíblicos, são seculares ou não são cristãos. E um deles é Stephen Covey, é um grande psicólogo, um palestrante americano. Stephen Covey. E ele diz no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Bem-Sucedidas, ele conta uma história. E essa história me dá uma lição. Já alguns ouviram essa história. De como às vezes você pode achar que você está passando por algo difícil e às vezes alguém está passando por algo pior. E às vezes você, na sua prova, vai ter reserva de azeite. Você às vezes doente, angustiado, atribulado, vai ter que dar consolo a alguém que está mais desconsolado do que você. Essa é a virtude de quem reservou azeite. Eu vou lhe falar uma coisa, como pastor já atendi muita gente. E quantas vezes eu estava com uma incógnita procurando uma resposta para Deus. Uma resposta e não vinha. 1 semana, 2 semanas, 1 mês angustiado. Fui para monte, vocês sabem que eu gosto de jejuar em monte, vou para lá em nada, às vezes nada. Às vezes em relação a esse item, nada. E às vezes chegou alguém, apóstolo, pastor, me dá uma meia horinha. Às vezes um pastor de aliança, daqui, sei lá. Me dá um conselho em relação a isso. Eu abaixei a cabeça. Senhor, o que eu falo? E nessa hora veio um calor do Espírito e eu falei algo. Faz isso e mais isso. E na verdade era a resposta para o meu dilema. Quem entendeu? E a pessoa disse, meu Deus, é mesmo? Vou fazer isso aí, apóstolo. Eu falei, glória a Deus. Porque o senhor está feliz? Porque o senhor está me respondendo. Não falo nada, mas o senhor está me respondendo também. Eu estou te dando um conselho que era a resposta que eu queria. Quantas vezes pregando aqui animei vocês? E eu me animei. Quantas vezes orei por alguém e na verdade era eu que estava precisando de oração? Quantas vezes coloquei a mão na cabeça em vocês, mas na verdade eu precisava que vocês colocassem a mão na minha cabeça. Deus vai te ungir para você ter reserva. Deus vai te ungir para você ter reserva. O inverno vai vir, mas você tem que ter reserva. A prova vai vir, a perseguição vai vir, as desilusões vão vir. Vou ter que ter reserva. Diga, eu quero reserva. Quantas vezes falei uma palavra de ânimo para alguém? E na verdade eu precisava dessa palavra. Essa é a imagem. Pastor, talvez tem que orar por mim. Mas o pastor precisa de oração. Precisa que alguém coloque a mão na cabeça. Queridos, eu vou lhe falar uma coisa. O que me tem feito ficar de pé é ter suportado ser moído. É ter suportado ser espreitado para pingar. Já sei o que é pingo. Do que é Getsemane. De falar, Pai, passa de mim esse cálice, Senhor. Está difícil demais. Mas não quero que se faça a minha vontade. Que se faça a tua vontade. E terceiro, depois da prova, algo sobrou. Aleluia. Depois da prova, algo sobrou. Quem está entendendo? Depois da prova, algo sobrou. Há uma reserva. Um cesto espremia. Eu imagino uma mãe sabendo que estão matando todas as crianças. Uma mãe, um bebezinho lindo. E o coloca num cesto. Esse cesto é o queluv. Imagine o coração apertado dessa mãe, colocando o seu bebê num cesto, que já estava embetumado. E essa criança literalmente, aí sim literalmente colocada na água do rio Nilo.
onde há crocodilos, onde há correntezas. E essa mãe, imagine como estava sendo apertada. E coloca seu bebê. Gente, quem é mãe aqui? Colocar o seu bebê num cesto. Porque o faraó queria matá-lo. Se era o escape dela, imagine como era a luta. Se o escape era colocar o bebê num cesto no rio. Meu Deus, você não dá para imaginar. Se a alternativa, mulher doida, mulher louca, não, era a única alternativa que ela tinha, colocar o bebê no cesto. Imagina o Getsemane para essa mãe, Joquebede é o nome dela. Ali o menino foi preservado. É nessa hora que o cesto espremia e pingava azeite. O coração de Joquebede estava sendo apertado, sabe por quê? Porque ali nasceria o Salvador do povo de Israel. Se levantaria o patriarca que libertaria o seu povo do Egito. Moisés estava nesse cesto. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Aguente, a azeitona já está moída, ainda não terminou, porque ela vai para o cesto. Ela vai para o cesto. Falaram, ei, como vamos dar e para alimentar tanta gente com esse pão? O que tem? Tem um cesto com 5 pães e 5 peixes. 5 pães e 2 peixes, somente isso. Uma criança trouxe um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Está no cesto, então desde comerá o povo. Como? Conforme o povo vai colocando a mão no cesto, os pães vão se multiplicando. Você consegue ver a cena? O negócio está no cesto. Moisés podia ter sido talvez escondido, sei lá onde, embaixo da terra, atrás de qualquer coisa, mas não. A mãe teve que colocá-lo no cesto. Ali está a projeção da salvação. E agora, esse menininho tem 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, simplesmente. Só que coloca no cesto e diz, dê-lhe de comer ao povo. Sabe o que significa isso? Quando tua vida está espremida nesse cesto, onde começa a pingar a azeitona, o azeite, é onde todo mundo vai ter que ter graça e virtude para vir até você e arrancar pão, e arrancar mantimento. Pastor Jorge está na prova, talvez, mas vai chegar alguém e vai falar assim, está na prova? Só que eu quero arrancar de você mantimento. Você está angustiado e alguém vai vir te pedir mantimento. Vai te pedir pão espiritual. E Jesus falou para os discípulos, deem de comer ao povo. Mas como? Olha a situação que eu estou. Olha a situação que estamos em falência. Não dá nem para 5 pães e 2 peixinhos. Não dá nem para... Só o Leandro come 12 pães. Minha mãe recebeu uma carta, ainda estou no cesto, que lá no Chile era assim, está chegando, era um telegrama, 30 missionários que chegarão sexta-feira, e estavam viajando, chegarão sexta-feira, atendam na graça e na paz de Cristo Jesus. E minha mãe estava onde? No cesto da prova, no pinga-pinga. Cauquenes, a cidade onde eu nasci. O que havia, mãe? Havia arroz e mais nada. E estavam chegando, e esses homens chegavam com fome. Pensa nos missionários que andavam quilômetros com mochila. Eles pegavam assim, naquelas épocas, pegavam tipo Bertioga, Guarujá, tudo a pé. Guarujá, Santos, iam andando, iam passando Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, lá no final passavam nas igrejas. Cantavam e chegavam aqui, tinham dom de cura. Eram homens que faziam por graça, dedicavam às vezes as férias para servir ao Senhor, uma semana inteira. E sempre havia avivamento. Eu pessoalmente, quando eles vinham, de diversos tipos, desde jovens, eu falava, é festa, porque eu falava, lá vem show de providência, eu falava. Deus fazia alguma coisa. Quando chegaram esses missionários e não havia nada em casa, eu falei, agora que vai surgir, porque eu falava, lá vem milagre. E nessa certa feita, quantos vieram, mãe, naquela época? 22. Pensa 22, Leandro. Estamos chegando para pernoitar, para tomar café, para almoçar,
para jantar, e em casa, nós, na prova, um monte de criança, só arroz. Meu pai e minha mãe, só arroz. Quando chegaram na primeira noite, eram muitas vezes homens de bem, às vezes homens empresários, enfim, só que dedicavam para a obra, para fazer a obra do Senhor. E o que aconteceu? Chegou a hora do jantar. Depois da bênção, foi um lindo culto, tudo, mas na hora do jantar, sabe o que havia? Minha mãe serviu literalmente um punhadinho de arroz branco em cada prato e 2 rodelas de tomate. Quem gostou do jantar? Bem light. Mas para o Leandro não resolve. Rodela de tomate. E o que aconteceu? Todos eles comeram, choraram, se alegraram, foram deitar. Só que no outro dia, o líder, sempre vinha um líder com ele. Falava, você já sabe o que tem que fazer. Eles foram no mercado. Minha mãe estava aflita porque nesse afã de atender não havia nada e chorou. E naquela negócio de caixinha de promessa, que de fato só tem promessa ali. Pegou uma caixinha e falou, Deus, fala comigo. Pum! E estava escrito, comerão e sobejará. Meu Deus, só tem tomate e arroz. Onde está esse versículo, mãe? Comerão e sobejará? Segundo livro de Reis, está lá escrito, comerão e sobejará. Amém, fechou e ficou tranquila, só que serviu lá arroz com tomate. Eu conheço gente que se lhe servissem uma colherinha de arroz com 2 rodelas de tomate, fica endemoniado. Eu conheço gente, não vou olhar para ninguém. Que tem gente que não come sem mistura, mas deixa para lá. O que aconteceu? Quando foram no mercado, voltaram, gente, voltaram, preste atenção. Era tanta abundância, mistura, pensa, tipo atacadão, mistura atacadão, abundância, pacote de arroz, e começou a vir a bênção, e entraram cantando, louvando. Meu pai diz que pedaço de carne pendurado assim, num gancho assim, cultura antiga, pendurada carne e tal, abundância. Bom, a igreja se movimentou, porque a igreja está passando na prova também, se movimentou, prepararam tudo, e na hora do almoço, aí sim, foi aquele almoço com direito a tudo. E diz que no meio do almoço, no final, minha mãe disse, ei, quero contar um testemunho. Não havia nada aqui, não havia nada. Além de vocês trazerem a bênção espiritual, a bênção do Senhor, o Senhor entrou com providência. Eu peguei uma caixinha da promessa e saiu, comerão e sobejará. Todos vocês almoçaram e sobejou, tem abundância. E diz que o poder do Espírito Santo desceu na mesa, todo mundo saiu pulando, falando em língua, avivamento na mesa. Quem conhece isso aí? Todo mundo, glória! Pregando, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Querido, na hora da prova, você vai ter que ser colocado no cesto. Moisés foi colocado no cesto. O pão e o peixe foi colocado no cesto. Acredite, é daí que vai surgir a fé para uma vida de multiplicação. Quando é multiplicação na sua vida? Quando você está atribulado, quando você está provado, mas dali alguém suga algo e diz, ele me deu uma palavra poderosa. Voltando a Stephen Covey, ele diz que estava passando uma luta muito grande e pegou o metrô em Nova York. E estava avançando no metrô. Um silêncio no metrô. Era uma manhã linda em Nova York. Aquele céu azul fria. E estava um silêncio, ele estava meditando quando de repente entrou um pai com 3 crianças. E as crianças começaram a correr no vagão do metrô. E isso incomodou Stephen Covey. E o pai só olhava para fora pela janela. E não se incomodava com a bagunça que as crianças estavam fazendo. E ele disse, esse homem não se dá conta que nós estávamos em paz até ele chegar? E suas crianças, de fato, agora estão perturbando aqui? Será que ele não percebe? E as crianças continuam correndo, se empurrando, chorando. E ele lá,
todo desconcertado, olhando pela janela. E quando ele não aguentou, porque a gente é assim, a gente tem que reivindicar direito. Ele foi para lá e ele disse: você não percebe que seus filhos estão bagunçando? Nós estávamos em paz aqui, você chegou bagunçando com as crianças. E ele olhou: perdão. Abraçou os filhos que vieram ao seu colo e disse: desculpa. É que acabamos de sair do hospital e recebemos a notícia que a mãe deles acabou de falecer. E eles escutaram. E eles não estão conciliando a ideia de perder a mãe. Me perdoa, acabamos de sair do hospital. Nessa hora ele diz: miserável de mim. Diz que não soube o que falar. Diz: miserável de mim. Para que eu fui falar? Estou reivindicando o silêncio. Olha, esse pai está transtornado, acabou de perder a esposa. Escute, na tua hora de angústia sempre vai ter alguém sofrendo mais do que você. E Deus, por você ser um vaso, um instrumento na mão dele, Ele quer tirar de você tesouro, o tesouro do azeite. Alguém vai pegar esse vaso de alabastro que é você e vai derramá-lo no corpo do mestre que vai ser crucificado. Vai aparecer um Judas que vai criticar, mas o mestre vai dizer: deixa, ela sabe o que está fazendo. Alguém que se tranca para orar, para chorar, e alguém diz: fanático, deixa, ela sabe o que está fazendo. Alguém que talvez rapou a cabeça, colocou saco de cinza, e alguém diz: louco, fanático, deixa, ela sabe o que está fazendo, ela sabe a prova que está passando. Mas é dessa prova que vai surgir o azeite, é dessa prova que vai surgir a glória, é dessa prova que você vai ter conteúdo para derramar unção para aquele que está angustiado, aflito, que recebe isso em nome do Senhor. Nessa hora o Senhor te diz: aguente. Aguente, porque a prova, ela não ficará o dia inteiro, não ficará a vida inteira, não ficará um ano inteiro. Se é o dia, não se preocupe. De manhã, quando sair o sol, virá alegria. Se um período, vai passar o inverno e virá o verão novamente. E se um processo na sua vida, não se preocupe. Não se preocupe. Se ainda nesta terra só for prova, um dia virá uma manhã gloriosa. E essa é a minha esperança. Que um dia vamos descansar. Eu tenho o sonho de viajar. Tenho falado para Deus, gostaria muito de viajar. Não fazendo obra, porque eu viajo muito, mas fazendo a obra, pregando, ministrando, desgastando. Queria viajar. Mas se eu não viajar para descansar, um dia sei que vou fazer uma viagem para descansar com o Senhor. E estaremos eternamente naquele dia glorioso, onde o Senhor vai falar: vinde benditos de meu Pai. Venha descansar, acabou tudo. Ficou para trás tudo. Somente ficou a glória de uma vida de santidade, de uma vida com Deus. Quem pode abraçar Jesus e falar: Jesus, eu quero perseverar, eu quero continuar, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude nessa prova, que o Senhor me dê força. Não sei qual é a tua prova, será talvez de ordem moral, de ordem emocional, de ordem sentimental. Quem sabe você está desiludido, quem sabe você está decepcionado, quem sabe é de ordem financeira, quem sabe você teve algum tipo de transtorno financeiro e você perdeu, e você diz: minha vida acabou, parece que está sucumbindo. Quem sabe você está tentado, quem sabe até você caiu na tentação, quem sabe você mesmo diz: eu não sirvo para nada. Mas o Senhor está aqui e te diz: eu passei pela prensa de azeite por sua causa, eu te dei vida eterna, eu te salvei. Entrego a ti meu coração, entrego a ti tudo que sou. Usa-me e usa